Imagine casar por puro interesse e descobrir que o amor verdadeiro estava bem na sua frente o tempo todo. Arthur Menezes, bilionário do setor imobiliário, casou-se com Clara Duarte apenas para salvar a reputação da empresa após um escândalo familiar. Era para ser só um contrato de 2 anos, sem sentimentos, sem envolvimento. Mas quando Clara deu à luz sozinha numa maternidade e ele encontrou uma carta que ela havia escrito, tudo mudou. Uma história sobre segundas chances e descobrir que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Agora vamos ver como tudo começou nesse casamento que parecia impossível dar certo. O cartório estava silencioso. Apenas as testemunhas e o som da caneta riscando o papel. O cartório estava silencioso. Apenas as testemunhas e o som da caneta riscando o papel. Arthur Menezes assinou seu nome com a mesma frieza com que fechava negócios milionários. Aos 36 anos, ele havia transformado uma pequena construtora herdada do pai numa das maiores empresas imobiliárias do país. Mas agora, pela primeira vez na vida, se sentia encurralado. Clara Duarte olhou para a própria mão tremendo sobre o documento. 25 anos formada em pedagogia, desempregada há 8 meses. A conta do hospital onde a mãe havia sido internada antes de morrer crescia todos os dias. 60 mil reais que ela não tinha. Podem se beijar, disse o juiz, mas era apenas protocolo. Arthur se virou para Clara e deu um beijo rápido no rosto dela. Nem sequer olhou nos olhos. Pronto, murmurou. Agora somos casados. Do lado de fora do cartório, o advogado de Arthur esperava com os contratos. Senhora Menezes. O homem se dirigiu a Clara pela primeira vez usando o sobrenome do marido. Precisa assinar aqui também. Clara leu rapidamente. 2 anos de casamento. Ela receberia 50 mil reais no ato, mais 25 mil por mês. Em troca, deveria aparecer em eventos sociais como esposa dedicada e morar na mansão dos Menezes. Tem alguma dúvida? Arthur perguntou impaciente. Não, Clara murmurou. Ótimo, Marcelo vai transferir o primeiro pagamento hoje mesmo. O advogado assentiu. E Clara? Arthur a olhou friamente. Lembra do que conversamos? Ela assentiu engolindo seco. Nada de sentimentos. Isso é apenas um contrato. A frase ecoou na mente dela enquanto entravam no carro. Arthur nem sequer abriu a porta para ela. Durante o trajeto até a mansão, ele falava ao celular sobre negócios. Clara olhava pela janela, tentando processar o que havia acabado de fazer. 3 semanas atrás, estava visitando o túmulo da mãe quando Marcelo, o advogado, a procurou. A proposta parecia surreal. Casar-se com Arthur Menezes por 2 anos para ajudá-lo a superar um escândalo familiar. O irmão dele foi flagrado numa festa com drogas. Marcelo havia explicado. A imprensa está massacrando a família. Arthur precisa de uma imagem limpa de estabilidade. Uma esposa dedicada resolveria o problema. Por que eu? Porque você é perfeita para o papel. Bonita, educada, sem vícios, sem escândalos. E, ele havia pausado, porque precisa do dinheiro. Era verdade. Clara precisava desesperadamente do dinheiro. A mansão era ainda maior do que ela havia imaginado. 3 andares, jardins imensos, piscina, quadra de tênis. Mais luxo do que ela havia visto na vida inteira. Rosa vai te mostrar seu quarto. Arthur disse apontando para uma mulher de meia idade que os aguardava na entrada. Meu quarto? Claro. Você achou que íamos dividir quarto? O tom dele foi cortante e humilhante. Clara sentiu as bochechas queimarem. Rosa, que parecia ter pena dela, a levou até um quarto no 2º andar. Espaçoso, bem decorado, mas distante do quarto principal. Senhora Menezes, Rosa disse delicadamente. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Pode me chamar de Clara. O senhor Arthur não gosta que os funcionários tratem a família com muita intimidade. Clara entendeu a mensagem. Mesmo sendo oficialmente a esposa, ela era tratada como mais uma funcionária. Naquela primeira noite, jantaram em silêncio.
Arthur mexia no tablet checando e-mails. Clara tentava comer, mas a comida não descia. Amanhã você vai comigo a um evento, ele disse sem levantar os olhos. O pessoal do marketing vai te brifar sobre como se comportar. Brifar? Como se portar, o que falar, como sorrir. Você vai representar a família Menezes. Clara sentiu o peito apertar. Arthur, eu... O quê? Ela ia dizer que se sentia como um objeto, mas percebeu que era exatamente isso que ela era. Um objeto comprado para resolver um problema. Nada. Ótimo. Rosa vai te levar para comprar roupas adequadas amanhã cedo. Ele se levantou da mesa. Arthur, Clara o chamou. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você me escolheu? Especificamente a mim? Arthur a olhou por um momento. Havia algo diferente no olhar dele, como se a estivesse vendo realmente pela primeira vez. Porque quando Marcelo me mostrou seu arquivo, vi uma mulher que perdeu tudo, mas não perdeu a dignidade. Isso me impressionou. Era o primeiro elogio que ele fazia, mas soou mais como análise de negócio do que reconhecimento pessoal. E por quê? Ele continuou. Você tem um rosto que inspira confiança. É exatamente isso que a empresa precisa agora. Clara assentiu, tentando não demonstrar como as palavras a machucavam. Boa noite, ele disse, subindo as escadas. Boa noite, ela murmurou para o vazio. Sozinha na sala enorme, Clara olhou ao redor. Quadros caros, móveis importados, decoração impecável. Tudo bonito, tudo caro, tudo frio. Subiu para seu quarto e se olhou no espelho. Vestido simples, cabelos presos, sem maquiagem. Parecia uma intrusa naquele mundo. Abriu a bolsa e tirou a única foto que tinha da mãe. A mulher sorria na imagem, mesmo no hospital, mesmo doente. Mãe, o que eu fiz? Sussurrou. Mas ela sabia que não tinha escolha. As dívidas do hospital não iam embora sozinhas. Guardou a foto na gaveta da mesa de cabeceira e se preparou para dormir. Lá de cima podia escutar Arthur falando ao telefone. Voz firme e controlada, discutindo negócios mesmo àquela hora. Clara se perguntou se ele alguma vez relaxava, se alguma vez sorria de verdade. Na manhã seguinte, acordou com Rosa batendo na porta. Senhora Menezes, o senhor Arthur já saiu para o escritório. Ele disse para a senhora estar pronta às 9 para irmos ao shopping. Clara olhou o relógio. 8h15. Rosa, ela chamou quando a mulher ia saindo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Arthur sempre foi assim? Distante? Rosa hesitou. O senhor Arthur passou por muitas coisas difíceis, senhora. Ele não é ruim só. Machucado. Que tipo de coisas? Não é meu lugar contar, senhora. Mas se a senhora tiver paciência, talvez um dia ele se abra. Paciência. Clara se perguntou se 2 anos seria tempo suficiente para descobrir quem realmente era o homem com quem havia se casado. No shopping, Rosa a levou a lojas que Clara nem sabia que existiam. Vestidos de milhares de reais, sapatos importados, bolsas que custavam mais que seu salário de 1 ano como professora. O senhor Arthur disse para não economizar, Rosa explicou. Clara se sentia desconfortável experimentando roupas tão caras, mas entendia que fazia parte do papel. Quando voltaram para casa, Arthur já estava lá, conversando com uma mulher de terno que parecia ser da área de marketing. Clara, ele a chamou. Esta é Patrícia, nossa consultora de imagem. Ela vai te preparar para hoje à noite. Patrícia a olhou de cima a baixo como se fosse um projeto. Temos trabalho pela frente, murmurou. As próximas 3 horas foram um turbilhão de maquiagem, penteados, escolha de roupas e ensaio de como se comportar. Sorria mais, Patrícia comandava. Mas não muito. Toque o braço dele quando ele falar, mas não seja grudenta. Você é apaixonada, mas elegante. Clara se sentia como uma atriz ensaiando para uma peça. Quando finalmente se olhou no espelho, mal se reconheceu. O vestido azul marinho realçava seus olhos, a maquiagem destacava seus traços delicados, o cabelo estava impecável. Perfeita,
Patrícia sorriu satisfeita. Arthur apareceu na porta do quarto, já vestido com smoking. Quando a viu, algo mudou em seu rosto. Por um segundo, pareceu genuinamente impressionado. Você está adequada, disse finalmente. Não era um elogio, mas também não era crítica. No carro a caminho do evento, Arthur abrifou. Vamos estar cercados de jornalistas. Você é minha esposa dedicada há 6 meses. Nos conhecemos através de amigos em comum. Você trabalhava como professora, mas agora se dedica a trabalhos voluntários, entendeu? Entendi. E Clara, ele a olhou seriamente. Não esqueça que estamos sendo observados o tempo todo. Um erro e tudo vai por água abaixo. A pressão era enorme, mas Clara assentiu. O evento era numa cobertura luxuosa. Empresários, políticos, celebridades. Clara nunca havia estado em um ambiente assim. Arthur a apresentava a todos como minha esposa Clara. Ela sorria, cumprimentava, representava o papel perfeitamente. Vocês fazem um casal lindo, comentou uma jornalista. Quando pretendem ter filhos? Clara quase engasgou, mas Arthur respondeu suavemente. Estamos curtindo a fase de recém-casados por enquanto. A resposta foi perfeita, mas Clara notou a frieza na voz dele. Durante toda a noite eles representaram o casal perfeito. Arthur colocava a mão nas costas dela, ela sorria e tocava o braço dele. Conversavam baixinho como se fossem íntimos. Mas quando voltaram para casa, a máscara caiu imediatamente. Você se saiu bem, Arthur disse, afrouxando a gravata. Amanhã os jornais vão falar do casal perfeito. Era isso que você queria? Era exatamente isso que eu queria. Ele subiu as escadas sem nem dizer boa noite. Clara ficou sozinha na sala, ainda vestida de gala, se sentindo mais vazia do que nunca. Era apenas o primeiro dia de 2 anos de fingimento. Mas ela não sabia que em apenas alguns meses tudo mudaria de forma que nem ela nem Arthur poderiam imaginar. 3 meses se passaram como uma rotina mecânica e fria. Arthur viajava constantemente, Nova York, Londres, Dubai. Sempre fechando negócios, sempre expandindo o império imobiliário da família. Clara ficava na mansão, cumprindo o papel de esposa dedicada quando necessário. Eventos sociais 2 vezes por semana. Jantares de negócios. Inaugurações. Sempre sorrindo. Sempre representando a família Menezes perfeitamente. Você está se saindo muito bem, Patrícia comentava após cada evento. A imprensa está adorando vocês. E era verdade. As revistas de fofoca sempre destacavam o casal mais elegante do ano. Arthur e Clara Menezes, o amor que salvou o empresário do escândalo familiar. Se soubessem a verdade, Clara pensava amargamente. Naquela manhã de quinta-feira, Arthur estava arrumando as malas para mais uma viagem. Singapura, desta vez. Ficaria fora 2 semanas. Enquanto eu estiver fora, você tem 3 eventos, ele disse, consultando a agenda no tablet. Rosa vai te acompanhar. Arthur, Clara o chamou hesitante. Posso falar com você? Ele olhou o relógio. Rápido. O carro chega em 10 minutos. Clara respirou fundo. Havia ensaiado aquela conversa durante semanas. Eu estava pensando, talvez pudéssemos jantar juntos quando você voltar. Só nós 2, sem compromissos, sem agenda. Arthur parou de dobrar as roupas e a olhou. Para quê? Para nos conhecermos melhor. Somos casados há 3 meses e mal conversamos. Clara, nós já conversamos sobre isso. Este é um acordo comercial. Eu sei, mas... Ela hesitou. Não custa nada sermos pelo menos amigos, né? Algo passou pelo rosto de Arthur. Por um segundo, ela achou que ele ia aceitar. Não é uma boa ideia, ele disse finalmente. Por quê? Porque a amizade leva à proximidade. Proximidade leva a sentimentos. E sentimentos complicam tudo. As palavras foram ditas com frieza, mas Clara percebeu algo diferente no tom. Como se ele estivesse se convencendo também. Arthur, você tem medo de mim? A pergunta o pegou de surpresa. Medo? De você? Medo de se aproximar. Medo de descobrir que eu não sou a mulher interesseira que você imagina.
Arthur fechou a mala com mais força do que necessário. O carro chegou, disse, ouvindo a buzina lá fora. Mas antes de sair, parou na porta e se virou. Clara, você não entende. Quanto menos nos envolvermos emocionalmente, melhor para os dois. Ele saiu, deixando-a sozinha mais uma vez. Naquela noite, sozinha na mansão gigante, Clara jantou vendo a chuva cair do lado de fora. Rosa havia preparado sua comida favorita, lasanha da mãe dela, mas nem assim a comida tinha sabor. O telefone tocou. Era Patrícia. Clara, tenho uma notícia. A revista Caras quer fazer uma matéria sobre vocês. Em casa com os Menezes. Seria na próxima semana. Arthur não está aqui. Por isso mesmo, queremos mostrar como você lida com a ausência do marido. A esposa dedicada que cuida da casa, que tem saudades. Clara suspirou. Tudo bem. Depois de desligar, ela subiu para o quarto. Passing pela porta do quarto de Arthur parou. Nunca havia entrado lá. Hesitou, depois girou a maçaneta. Não estava trancado. O quarto era exatamente como imaginava. Moderno, minimalista, impessoal. Mas na mesa de cabeceira algo chamou sua atenção. Uma foto pequena, meio escondida atrás do abajur. Arthur criança nos braços de uma mulher linda de cabelos castanhos. Clara pegou a foto. No verso estava escrito: Arthur e mamãe, 1992. Ela olhou ao redor. Não havia mais nenhuma foto pessoal no quarto. Apenas aquela, escondida como um segredo. Guardou a foto onde estava e saiu do quarto, mas a imagem ficou gravada na mente dela. Na manhã seguinte, durante o café, Rosa comentou: A senhora parece cansada. Estou meio enjoada. Deve ser alguma coisa que comi. Rosa a olhou preocupada. Enjoada como? Sei lá, com gosto estranho na boca, meio tonta. A mulher mais velha franziu o senho. Senhora Clara, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. A senhora e o senhor Arthur, vocês têm intimidade? Clara sentiu o rosto queimar. Rosa! Desculpe, senhora, é que esses sintomas... O coração de Clara parou. Que sintomas? Enjoo, tontura, cansaço? Pode ser gravidez. A palavra caiu como uma bomba. Isso é impossível, Clara murmurou. Mas não era impossível. Havia acontecido uma vez há 2 meses. Arthur havia chegado de uma viagem particularmente estressante. Eles haviam bebido vinho no jantar e... Meu Deus, sussurrou. Senhora, quer que eu compre um teste? Clara assentiu, as mãos tremendo. 1 hora depois estava no banheiro do seu quarto, olhando para 2 linhas cor-de-rosa no teste de gravidez. Grávida. Ela estava grávida de Arthur Menezes. Sentou-se na cama tentando processar a informação. Como ia contar para ele? Como ia encaixar isso no contrato deles? Pegou o celular, hesitou. Depois discou o número dele. Arthur? Clara? Aconteceu alguma coisa? Você parece agitada. Eu preciso te contar uma coisa. Fala. Não pelo telefone. É importante. Clara, eu estou em Singapura. Não posso voltar agora por qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O tom desesperado da voz dela fez Arthur pausar. O que aconteceu? Clara fechou os olhos. Estou grávida. Silêncio total do outro lado da linha. Arthur, você está aí? Estou. A voz dele saiu estranha. Você tem certeza? Absoluta. Outro silêncio longo. Isso não estava no contrato, ele disse finalmente. As palavras a atingiram como um tapa. Arthur, não foi planejado. Aconteceu naquela noite que... Eu sei quando aconteceu, ele cortou. Só não esperava que... Complicações. Complicações? Clara, um bebê muda tudo. O acordo, a situação, o cronograma. Clara sentiu as lágrimas brotarem. Você está falando do nosso filho como se fosse um problema nos seus negócios. É que não era para ter filho, Clara. Não era para nada disso ter acontecido. Mas aconteceu. E agora? Arthur suspirou pesadamente. Agora, vamos ter que adaptar o contrato. Adaptar?
Converso com Marcelo quando voltar. Vamos ver como isso afeta o acordo financeiro, o prazo, as responsabilidades. Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Arthur, você está falando de adaptar um contrato. Eu estou falando de um bebê, do nosso bebê. Clara, não complica mais as coisas do que já estão. Complicar? Ter um filho é complicar? Para nós, sim. A frieza na voz dele a destruiu. Entendi, ela disse baixinho. Clara. Não, Arthur. Você deixou bem claro como se sente. Vou lidar com isso sozinha. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Ela desligou o telefone e se jogou na cama, chorando. Rosa apareceu na porta algumas horas depois. Senhora Clara, posso entrar? Clara limpou o rosto. Pode. Eu ouvi. Vocês falando alto. Ele sabe sobre o bebê. E como ele reagiu? Clara riu amargamente. Como você esperaria que um homem de negócios reagisse a uma complicação não prevista no contrato? Rosa se sentou na cama ao lado dela. Senhora Clara, posso contar uma coisa sobre o Sr. Arthur? Pode. Ele perdeu a mãe quando tinha 12 anos. Câncer. O pai dele ficou devastado e nunca mais foi o mesmo. Arthur praticamente cresceu sozinho, cuidando dos negócios da família. Clara olhou para Rosa. Por que está me contando isso? Porque talvez ele tenha medo de ser pai. Medo de não saber como ser. Ou talvez ele só seja frio mesmo. Talvez. Mas a senhora vai descobrir. Naquela noite, Clara jantou sozinha mais uma vez, mas desta vez com a mão no ventre ainda plano. Oi, bebê, sussurrou. Parece que vai ser só eu e você por um tempo. Mas ela não sabia que nos próximos meses seria testada de formas que nem imaginava. E que Arthur, mesmo longe, estava prestes a passar pelas maiores mudanças da vida dele. 6 meses e meio depois. Clara acordou sentindo uma dor estranha nas costas. Olhou o relógio. 5 da manhã. Arthur estava em Nova York há 2 semanas, fechando a aquisição de um complexo hoteleiro. Voltaria apenas no final do mês. Durante toda a gravidez ele havia se mantido distante. Pagava todas as contas médicas, contratara uma enfermeira particular, mas emocionalmente estava ausente. É melhor assim, ele havia dito numa das poucas conversas que tiveram sobre o bebê. Menos complicado para todos. Clara havia parado de tentar se aproximar dele. Concentrava-se no bebê e nos preparativos para o parto. A dor nas costas piorou. Ela se levantou e foi até a cozinha tomar um chá. Senhora Clara? Rosa apareceu preocupada. A senhora acordou cedo. Não consegui dormir. Estou com dor nas costas. Rosa a olhou atentamente. Que tipo de dor? Como se fosse cólica, mas nas costas. O rosto de Rosa mudou. Senhora, acho melhor ligarmos para a doutora Helena. Rosa, ainda faltam 3 semanas para o parto. Justamente por isso. 1 hora depois, a doutora Helena chegava à mansão. Depois de examinar Clara, o veredito foi claro. Você está em trabalho de parto prematuro. Precisamos ir para o hospital agora. Mas ainda falta tempo. Bebês às vezes têm pressa. A médica sorriu. Vamos, não há tempo a perder. No carro a caminho do hospital, Clara tentava ligar para Arthur. Caixa postal todas as vezes. Ele deve estar numa reunião importante, murmurou, tentando controlar a ansiedade. No hospital, as contrações se intensificaram rapidamente. Clara foi levada direto para o centro obstétrico. Precisa avisar meu marido, ela disse para a enfermeira. Ele está em Nova York. Vou anotar o número, querida, mas agora você precisa se concentrar no parto. As próximas horas foram um borrão de dor, médicos, enfermeiras e medicamentos. Clara se sentia pequena e assustada na maca do hospital. Respira fundo. A doutora Helena orientava. Está indo muito bem. Mas Clara se sentia sozinha. Outras mulheres tinham os maridos ao lado, segurando suas mãos, sussurrando palavras de carinho. Ela só tinha Rosa,
que havia conseguido entrar como acompanhante. Rosa, conseguiram falar com Arthur? Estão tentando, senhora, vai dar tudo certo. Às 11 da manhã, depois de 6 horas de trabalho de parto, o bebê finalmente nasceu. Um menino lindo, pequeno, mas perfeito. Parabéns, Clara. A doutora sorriu. Você tem um filho lindo. Clara segurou o bebê pela primeira vez e desabou em lágrimas. Todo o amor que havia guardado durante meses explodiu no peito. Oi, meu amor, sussurrou. Mamãe está aqui. Mas a alegria durou pouco. Doutora, uma enfermeira chamou preocupada. O bebê está com dificuldade respiratória. O coração de Clara parou. O que está acontecendo? Seus pulmões ainda não estão completamente maduros. É normal em bebês prematuros, mas ele vai precisar ficar na UTI neonatal por algumas semanas. Clara viu seu filho sendo levado, conectado a tubos e monitores. Ele vai ficar bem? Perguntou desesperada. Vamos fazer todo o possível, a doutora assegurou. Mas ele vai precisar de cuidados especiais. Sozinha no quarto do hospital, Clara chorava silenciosamente. Arthur ainda não havia retornado às ligações. Rosa apareceu na porta com uma expressão preocupada. Senhora Clara, conseguimos falar com o escritório do Sr. Arthur em Nova York. E aí? Ele está numa reunião de aquisição que não pode ser interrompida. Disseram que ele só vai ver as mensagens no final do dia. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. No final do dia? Senhora, talvez seja realmente importante. Mais importante que o nascimento do próprio filho? Clara pegou um papel e uma caneta que estava na mesa de cabeceira. Rosa, pode me deixar sozinha um pouco? Claro, senhora. Quando ficou sozinha, Clara começou a escrever. Arthur, nosso filho nasceu hoje às 11 horas da manhã. Ele está na UTI porque é prematuro, mas os médicos dizem que vai ficar bem. Você não estava aqui. Eu entendo que seus negócios são importantes, mas hoje eu precisava de você. Eu sei que este casamento é apenas um contrato para você, mas este bebê não é. Ele é real, ele é nosso, e ele merecia ter o pai presente no dia que chegou ao mundo. Não te culpo. Você sempre foi claro sobre suas prioridades. Só queria que um dia soubesse que o amor não precisa ser um contrato. Se alguma coisa acontecer comigo, por favor, cuide dele. Não por obrigação, mas porque ele é inocente em toda essa situação. Eu espero que um dia você olhe para ele e sinta pelo menos um pouco do amor que eu sinto. Clara PS. Ele tem seus olhos. Clara dobrou a carta e a colocou na gaveta da mesa de cabeceira. Naquela tarde, vestiu o hobby do hospital e foi até a UTI neonatal. Através do vidro, viu seu filho numa incubadora tão pequeno, tão frágil. Oi, meu príncipe, sussurrou encostando a mão no vidro. Mamãe está aqui. Sempre vai estar. Uma enfermeira se aproximou. Senhora Menezes? Sou a enfermeira Carla, vou cuidar do seu bebê. Como ele está? Ele é um lutador. Os bebês prematuros são mais fortes do que parecem. Ele vai precisar ficar muito tempo aqui? Algumas semanas, provavelmente, mas ele está respondendo bem ao tratamento. Clara assentiu, tentando ser forte. Posso tocá-lo? Claro. Vou te ensinar como fazer carinho nele. As próximas horas foram as mais intensas da vida de Clara. Aprendendo a cuidar de um bebê prematuro, conversando com médicos, entendendo equipamentos. No final da tarde, finalmente seu celular tocou. Clara, era a voz de Arthur, tensa e preocupada. Arthur, acabei de ver as mensagens. Como vocês estão? Bem, o bebê está na UTI, mas vai ficar bem. UTI? Por quê? Porque ele nasceu prematuro e você não estava aqui para saber. O silêncio do outro lado foi pesado. Clara, eu estava numa reunião que não podia ser interrompida, eu sei. Rosa me disse. Não foi assim, foi... Arthur, não precisa se explicar. Eu entendi perfeitamente suas prioridades. Vou pegar o primeiro voo de volta. Não precisa. Está tudo sob controle aqui. Clara, por favor. Arthur, estou cansada. Vou descansar agora.
Ela desligou antes que ele pudesse responder. Aquela noite, sozinha no quarto de hospital, Clara olhava para a foto do bebê que a enfermeira havia tirado. Pequeno, corajoso, perfeito. Não se preocupa, meu amor, sussurrou para a foto. Mamãe vai ser pai e mãe para você se for preciso. Mas lá fora, a 20.000 quilômetros de distância, Arthur estava no aeroporto de Nova York, cancelando reuniões e pegando o primeiro voo para casa. Pela primeira vez na vida, negócios poderiam esperar. Ele havia perdido o nascimento do filho, mas não perderia mais nada. Na bagagem de mão levava um ursinho de pelúcia que havia comprado numa loja do aeroporto. Era um começo. Arthur chegou ao Brasil na madrugada de quinta-feira, 26 horas depois do nascimento do filho. No táxi do aeroporto para o hospital, ele se sentia um estranho, como se estivesse indo conhecer pessoas que não sabia se queriam vê-lo. No hospital, a recepcionista o direcionou para o quarto de Clara. Ela está dormindo, a enfermeira disse baixinho. Mas pode entrar. Arthur empurrou a porta devagar. Clara estava na cama, pálida, exausta. Mesmo assim, era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Sentou-se na cadeira ao lado da cama sem fazer ruído. 2 horas depois, Clara abriu os olhos. Arthur? Oi. Eles se olharam em silêncio por um momento. Como você está? Ele perguntou. Cansada, preocupada com o bebê. Como ele está? Melhor. Os médicos dizem que ele está respondendo bem. Arthur assentiu. Clara, eu sinto muito. Não ter estado aqui. Arthur, não precisa, eu entendo. Não, você não entende. Eu fui um idiota. Clara o olhou surpresa. Nunca havia ouvido Arthur admitir um erro. A reunião podia ter esperado, podia ter sido remarcada. Nada era mais importante que estar aqui com vocês. Por que não estava então? Arthur hesitou. Porque eu tive medo. Medo? Medo de me conectar com você, com o bebê. Medo de sentir alguma coisa que eu não quisesse sentir. Clara se sentou na cama. E agora? Agora eu quero conhecer meu filho. Eles foram juntos até a UTI neonatal. Arthur parou na porta nervoso. E se eu fizer alguma coisa errada? Você não vai fazer, Clara disse suavemente. Quando Arthur viu o bebê pela primeira vez, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. O menino era minúsculo, conectado a monitores, mas dormia tranquilo. Ele é... A voz de Arthur falhou. Perfeito? Clara completou. Perfeito. Arthur colocou a mão na incubadora tremendo. Oi, filho. É o papai. As palavras saíram estranhas como se ele estivesse aprendendo um idioma novo. Você pode tocá-lo, a enfermeira orientou. Só precisa lavar as mãos e colocar essas luvas. Arthur seguiu as instruções como se estivesse seguindo um protocolo empresarial complexo. Quando finalmente tocou o bebê, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ele é tão pequeno, mas forte, Clara acrescentou, igual ao pai. Arthur olhou para ela. Clara, eu preciso te pedir perdão. Arthur. Não, deixa eu falar. Durante todos esses meses eu tratei você como um objeto, como parte de um contrato. Mas você não é isso. Clara sentiu o coração acelerar. Você é a mãe do meu filho. Você passou por isso tudo sozinha porque eu fui covarde demais para assumir meus sentimentos. Que sentimentos? Arthur a olhou nos olhos. Clara, em algum momento durante esses meses eu me apaixonei por você. O mundo de Clara parou. O quê? Eu me apaixonei pela mulher que janta sozinha todas as noites, mas nunca reclama. Pela mulher que sorri nos eventos mesmo estando triste. Pela mulher que aceita ser tratada como funcionária, mas continua sendo gentil com todo mundo. Clara estava sem palavras. E principalmente, Arthur continuou, eu me apaixonei pela mulher que está criando um filho praticamente sozinha, e ainda assim não desistiu de tentar nos transformar numa família. Arthur, você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Naquele momento, o bebê abriu os olhos. 2 pares de olhos castanhos idênticos aos do pai.
Olha, Clara sussurrou. Ele está olhando para você. Arthur sentiu o peito explodir de emoção. Oi, meu filho. Pai chegou. Eles ficaram ali por horas, se revezando para tocar o bebê, conversando baixinho, conhecendo-se finalmente como família. Como vamos chamá-lo? Arthur perguntou. Eu pensei em Gabriel, se você concordar. Gabriel Menezes, eu gosto. Quando voltaram para o quarto de Clara, Arthur puxou a cadeira para perto da cama. Clara, eu quero te fazer uma proposta. Ela riu. Outra proposta porque a última não deu muito certo. Esta é diferente. Como assim? Arthur segurou a mão dela. Eu quero rasgar nosso contrato. Clara franziu o senho. Por quê? Porque quero me casar com você de verdade. Por amor, por escolha. Porque quero construir uma família de verdade com você. Clara sentiu os olhos marejarem. Arthur, você tem certeza? Não é só a emoção do momento? Tenho certeza. Estes foram os piores 9 meses da minha vida porque eu fingi que não me importava com você. E o escândalo da sua família? A imprensa? Que se dane a imprensa. E minha família vai ter que aceitar que agora vocês são minha prioridade. Clara estava chorando. Mas Arthur, eu não sei se consigo confiar de novo. Você me machucou muito. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Como? Sendo o marido que você merece, o pai que Gabriel merece, sendo presente, sendo verdadeiro. Arthur tirou algo do bolso. Isso não é um contrato, disse mostrando uma pequena caixa. É um pedido. Dentro da caixa havia um anel simples, delicado, completamente diferente do anel de compromisso que ele havia dado no casamento por contrato. Clara Duarte quer se casar comigo? De verdade desta vez? Clara olhou para o anel, depois para Arthur, depois para a foto do Gabriel na mesa de cabeceira. Com uma condição. Qual? Que desta vez seja para sempre. Não por 2 anos, não até que a situação se resolva. Para sempre. Para sempre, Arthur confirmou. Então sim, eu aceito. Eles se beijaram pela primeira vez com amor verdadeiro. Mas lá na gaveta da mesa de cabeceira, ainda estava a carta que Clara havia escrito no dia do parto. Uma carta que Arthur ainda não sabia que existia. E que quando a descobrisse mudaria tudo mais uma vez. Uma semana depois, Clara recebeu alta do hospital. Gabriel ainda ficaria mais algumas semanas na UTI neonatal, mas estava evoluindo bem. Arthur havia cancelado todas as viagens e passava o dia entre o hospital e o escritório, tentando equilibrar trabalho e família pela primeira vez na vida. Você não precisa ficar aqui comigo, Clara disse na primeira manhã em casa. Sei que tem trabalho importante. Nada é mais importante que vocês, Arthur respondeu, e ela percebeu que ele falava sério. Nos últimos dias ele havia mudado completamente. Atencioso, carinhoso, presente, como se fosse uma pessoa diferente. Arthur, Clara disse enquanto tomavam café juntos. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que mudou? De verdade? Porque você passou 9 meses tratando isso como um contrato comercial e de repente... Arthur deixou a xícara de café na mesa. Você quer saber a verdade? Quero. Ver nosso filho naquela incubadora me fez perceber que eu estava desperdiçando a chance de ter uma família de verdade. Só isso? Arthur hesitou. E perceber que quase perdi vocês dois por pura teimosia. Como assim? Clara, quando você nasceu Gabriel sozinha, quando você passou por tudo isso sem mim, eu entendi que podia ter perdido vocês para sempre. Clara segurou a mão dele. Mas não perdeu. Por sorte, mas poderia ter perdido. Naquele momento, o telefone tocou. Era o hospital. Senhora Menezes, é a doutora Helena. Pode vir aqui? Gabriel teve uma pequena complicação respiratória. O sangue de Clara gelou. Estamos indo, disse já se levantando. No hospital, descobriram que Gabriel havia tido um episódio de apneia durante a madrugada. É normal em bebês prematuros, a doutora explicou. Mas vamos ter que monitorá-lo mais de perto.
Clara desabou numa cadeira da sala de espera. Eu não aguento mais, murmurou. É muita pressão. Arthur se ajoelhou na frente dela. Ei, olha para mim. Gabriel é um lutador. Ele vai ficar bem. E se não ficar? E se... Não vai acontecer nada. Nós vamos cuidar dele juntos. A palavra juntos soou diferente desta vez. Real. Passaram o dia no hospital. À noite, quando Gabriel estava estável novamente, voltaram para casa exaustos. Vou tomar um banho, Clara disse. Quer que eu peça para a Rosa esquentar o jantar? Não estou com fome. Arthur a viu subir as escadas, preocupado. Clara estava carregando todo o estresse sozinha há meses. Decidiu arrumar algumas coisas no quarto dela para quando ela saísse do banho. Talvez fazer um chá, colocar uma música suave. Foi até o quarto de Clara e começou a organizar a mesa de cabeceira. Quando abriu a gaveta para guardar os remédios, encontrou uma folha de papel dobrada. Curioso, abriu. Era a carta. Arthur leu uma vez, depois leu de novo. Você não estava aqui. Eu entendo que seus negócios são importantes, mas hoje eu precisava de você. Cada palavra era como um soco no estômago. Se alguma coisa acontecer comigo, por favor, cuide dele. Não por obrigação, mas porque ele é inocente em toda essa situação. Arthur sentou-se na cama, tremendo. Eu espero que um dia você olhe para ele e sinta pelo menos um pouco do amor que eu sinto. Quando Clara saiu do banheiro, encontrou Arthur sentado na cama com a carta nas mãos. Arthur, o que você está fazendo? Ele levantou os olhos, estavam vermelhos. Você escreveu isso no hospital? Clara se aproximou e viu a carta. Seu coração disparou. Arthur, eu posso explicar. No dia que Gabriel nasceu, você pensou que podia morrer e escreveu uma carta me pedindo para cuidar do nosso filho. Eu estava muito assustada. Clara, a voz dele quebrou. Você me pediu para cuidar dele, não por obrigação, mas porque ele é inocente. Clara se sentou ao lado dele. Arthur, você achou que eu só cuidaria do meu próprio filho por obrigação? O silêncio dela foi resposta suficiente. Arthur levantou-se e começou a andar pelo quarto. Meu Deus, Clara, que tipo de monstro você acha que eu sou? Não é isso. É sim. Você achou que eu só cuidaria do Gabriel por obrigação contratual. Arthur, você passou 9 meses tratando tudo como contrato. Como eu ia saber que você se importava? Porque é meu filho. Você nunca demonstrou? Arthur parou de andar. Eu sei, você está certa. Eu estava com medo, Arthur. Medo de morrer no parto, medo de deixar meu filho com um pai que não o queria. Clara, mesmo sendo um idiota, mesmo tratando tudo como negócio, você acha que eu abandonaria meu próprio filho? Clara começou a chorar. Eu não sabia, Arthur. Você era tão frio, tão distante, eu não sabia de nada. Arthur se ajoelhou na frente dela. Clara, olha para mim. Ela levantou os olhos molhados. Eu posso ter sido o pior marido do mundo durante esses meses, mas nunca, nunca abandonaria meu filho. Eu sei disso agora. Você sabe? Vendo você no hospital estes dias, vendo como você olha para o Gabriel, eu sei que você o ama. Arthur segurou o rosto dela entre as mãos. E você? Você ainda acha que eu só estou fazendo isso por obrigação? Clara o olhou nos olhos. Não, eu vejo amor no seu olhar quando você fala dele. E quando eu falo de você? Clara hesitou. Arthur, eu quero acreditar que é real, mas foi tanta rejeição, tanta frieza. Eu entendo. Vai levar tempo para você confiar em mim de novo. Não é isso. É que... Arthur, você mudou tão rápido que às vezes eu tenho medo de que seja só uma fase. Arthur segurou as mãos dela. Clara, quer saber por que eu mudei tão rápido? Por quê? Porque eu sempre senti alguma coisa por você. Desde o primeiro dia. Só que eu estava com medo. Medo de quê? Medo de me apaixonar e ser rejeitado. Medo de que você estivesse mesmo só interessada no dinheiro. Arthur, então eu construí essa parede. Tratei tudo como negócio para me proteger. Clara entendeu. E agora?
Agora eu cansei de ter medo. Cansei de desperdiçar tempo com orgulho idiota. Eles se abraçaram, finalmente honestos um com o outro. Arthur, Clara disse baixinho. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu me apaixonei por você também. Bem no começo. Sério? Sério. Mas você era tão frio que eu achei que era loucura minha. Arthur riu. Nós dois somos uns idiotas. Somos. Eles se beijaram e desta vez foi diferente. Foi o beijo de duas pessoas que finalmente se entenderam. Clara, Arthur disse depois. Eu tenho uma confissão a fazer. Outra. Aquela noite que Gabriel foi concebido, não foi só o vinho. Como assim? Eu estava apaixonado por você há semanas. Naquela noite eu não resisti mais. Clara sorriu. Então Gabriel foi concebido com amor? Muito amor, pelo menos da minha parte. Da minha também. Eles riram, finalmente leves. Mas a maior prova de amor ainda estava por vir. E seria no hospital, numa madrugada que mudaria tudo para sempre. 2 semanas depois, numa madrugada de terça-feira, o telefone tocou. Arthur acordou sobressaltado. Clara já estava se levantando. Alô? Senhora Menezes? É o Dr. Rafael do hospital. Gabriel teve uma crise respiratória mais grave. Vocês podem vir agora? Clara quase desmaiou. Estamos indo. No caminho para o hospital, nenhum dos dois falou. Arthur dirigia em velocidade máxima, as mãos suando no volante. No hospital, a cena os deixou apavorados. Gabriel estava cercado de médicos, conectado a mais equipamentos que nunca. O que aconteceu? Clara perguntou desesperada. Ele teve uma parada respiratória, o Dr. Rafael explicou. Conseguimos reverter, mas vamos precisar de uma cirurgia de emergência. Que tipo de cirurgia? Para corrigir um problema nas vias respiratórias. É delicada, mas necessária. Arthur segurou a mão de Clara. Qual é a chance de sucesso? 80%, são boas chances, mas ele é muito pequeno. A cirurgia tem riscos. Clara desabou numa cadeira. Não posso perdê-lo, Arthur, não posso. Arthur se ajoelhou na frente dela. Não vai perder, ele é forte. E se alguma coisa der errado? Não vai dar. Mas a voz de Arthur também estava trêmula. Levaram Gabriel para a cirurgia às 4 da manhã. Clara e Arthur ficaram na sala de espera, abraçados em silêncio. Arthur, Clara disse depois de 1 hora. Se alguma coisa acontecer, não fala isso. Se alguma coisa acontecer, eu quero que você saiba que estes últimos dias foram os mais felizes da minha vida. Arthur a apertou mais forte. Vai dar tudo certo. Eu sei que você vai ser um pai maravilhoso. Nós vamos ser pais maravilhosos, juntos. Às 6 da manhã, Rosa chegou com café e sanduíches. Como ele está? Ainda em cirurgia, Arthur respondeu. E vocês, comeram alguma coisa? Não conseguimos, Clara murmurou. Rosa se sentou ao lado deles. Senhor Arthur, posso dizer uma coisa? Pode. Eu trabalho para a família Menezes há 15 anos. Nunca vi o senhor tão humano quanto estes últimos dias. Arthur olhou para ela. Como assim? Antes o senhor era só trabalho. Agora o senhor tem uma família. Tem algo pelo que lutar além de dinheiro. Rosa tem razão. Clara concordou. Você mudou muito. Vocês que me mudaram. Às 8 da manhã, finalmente o Dr. Rafael apareceu. O rosto dele estava cansado, mas havia um sorriso. A cirurgia foi um sucesso. Clara desabou em lágrimas de alívio. Ele está bem? Está. Vai precisar de alguns dias na UTI para se recuperar, mas o pior já passou. Arthur abraçou Clara, também chorando. Posso vê-lo? Clara perguntou. Podem, mas só por alguns minutos. Na UTI, Gabriel dormia tranquilo, conectado a menos equipamentos que antes. Oi, meu guerreiro, Clara sussurrou. Mamãe e papai estão aqui. Arthur colocou a mão na incubadora. Papai está muito orgulhoso de você, filho.
Foi a primeira vez que Arthur se referiu a si mesmo como papai naturalmente. Saindo da UTI, Arthur parou Clara no corredor. Clara, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Quando o médico disse que Gabriel precisava de cirurgia, eu tive muito medo. Eu também. Mas não era só medo de perdê-lo. Era medo de perder a chance de ser pai dele. Clara franziu o senho. Como assim? Clara, nos últimos meses eu perdi tanta coisa. O nascimento dele, os primeiros dias, os primeiros sorrisos. Arthur, eu tive medo de que se ele morresse, eu nunca conseguiria me perdoar por ter desperdiçado o tempo que tivemos. Clara segurou o rosto dele. Mas você não desperdiçou. Você está aqui agora. É tarde demais. Para quê? Para ser o pai que ele merece? Clara sorriu através das lágrimas. Arthur, ser pai não é sobre os primeiros meses. É sobre estar presente a partir de agora. Você tem certeza? Absoluta. Eles voltaram para casa no final da tarde. Gabriel ficaria no hospital mais alguns dias, mas estava fora de perigo. Arthur, Clara disse enquanto jantavam, eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Vamos renovar nossos votos? Arthur parou de comer. Sério? Sério, mas desta vez na igreja com nossa família e amigos com Gabriel no colo. Clara, você tem certeza de que quer se casar comigo de novo? Tenho, mas desta vez quero me casar com o homem que correu para casa quando o filho nasceu, com o homem que passou 2 semanas no hospital, com o homem que chorou quando Gabriel fez a cirurgia. Eu aceito, Arthur disse imediatamente. Mas tenho uma condição. Qual? Eu quero escrever meus próprios votos, e quero que você escreva os seus. Por quê? Porque quero que todo mundo saiba que desta vez é real. Arthur segurou a mão dela. Clara, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me perdoa? Por todos esses meses de frieza, de distância? Clara o olhou nos olhos. Arthur, eu te perdoo. Mas mais importante, você se perdoa? A pergunta o pegou de surpresa. Eu não sei. Você deveria. Porque quem você era antes não define quem você é agora. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como você olha para o Gabriel. Vejo como você me olha. E, principalmente, vejo como você mudou. Arthur se levantou e foi até a janela. Clara, eu tenho medo. De quê? De não conseguir ser o homem que vocês merecem. Clara se aproximou dele. Arthur, você não precisa ser perfeito, só precisa estar presente. É só isso? É só isso. Eles se abraçaram na varanda, vendo o sol se pôr. Arthur, Clara disse baixinho, eu te amo. Eu também te amo. Eram as primeiras palavras de amor verdadeiras entre eles. E desta vez, ambos sabiam que era para sempre. 6 meses depois. A igreja estava decorada com flores brancas e amarelas. Não era uma cerimônia grandiosa, mas era perfeita. Clara caminhava pelo corredor carregando Gabriel, agora com 7 meses, gordo e saudável. Arthur a esperava no altar, os olhos cheios de lágrimas. Queridos amigos, começou o padre, estamos aqui para celebrar não apenas um casamento, mas uma renovação. Arthur e Clara decidiram recomeçar sua história, desta vez com amor verdadeiro. Na primeira fila, Rosa enxugava os olhos. Do lado dela, Marcelo, o advogado que havia arquitetado o primeiro casamento, balançava a cabeça com um sorriso. Quem diria que um contrato de casamento viraria isso? Murmurou para Rosa. O amor sempre dá um jeito, ela respondeu. Arthur, o padre se dirigiu ao noivo. Você gostaria de compartilhar seus votos? Arthur respirou fundo e olhou para Clara. Clara, há 1 ano eu ofereci a você um contrato. Hoje eu ofereço meu coração. Sua voz tremeu, mas ele continuou. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que amor era fraqueza. Você me ensinou que amor é coragem. Clara sorriu, balançando Gabriel no colo. Eu perdi o nascimento do nosso filho porque estava com medo de sentir.
Prometo que nunca mais vou deixar o medo me afastar de vocês. Arthur parou, emocionado. Clara, você me ensinou que família não é sobre dinheiro ou status. É sobre estar presente. É sobre escolher amar todos os dias. Gabriel, ele se dirigiu ao bebê, que brincava com o véu da mãe. Papai promete estar presente em cada aniversário, cada formatura, cada momento importante da sua vida. E Clara voltou para a esposa. Eu prometo que vou acordar todos os dias escolhendo te amar. Nos dias bons e nos difíceis, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Não por obrigação, mas por amor. Não havia um olho seco na igreja. Clara, o padre se virou para ela. Seus votos? Clara entregou Gabriel para Arthur e tirou um papel do buquê. Arthur, quando nos casamos pela primeira vez, eu estava desesperada. Precisava de dinheiro e você ofereceu a solução. Hoje, eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso do seu status. Eu não preciso de nada além do seu amor. Arthur segurava Gabriel, que babava alegremente na gravata do pai. Você me ensinou que é possível recomeçar. Que não importa como uma história começa, importa como ela continua. Eu prometo ser sua companheira, sua amiga, sua cúmplice em todas as aventuras que a vida trouxer. Clara olhou para Gabriel. E prometo que nosso filho vai crescer numa casa cheia de amor verdadeiro, não de convenções ou contratos. Arthur, ela voltou para o marido. Obrigada por ter a coragem de rasgar nosso contrato e escrever uma história de amor. O padre sorriu. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Arthur pode beijar sua esposa. Desta vez, o beijo foi diferente. Foi o beijo de duas pessoas que haviam encontrado o amor verdadeiro no lugar mais improvável. Gabriel escolheu aquele momento para dar sua primeira risadinha alta, como se estivesse aprovando a união dos pais. A festa foi na própria mansão, mas estava irreconhecível. Arthur havia contratado uma empresa para transformar o jardim num espaço acolhedor, cheio de luzes e música suave. Não acredito que você fez tudo isso, Clara disse impressionada. Você merece. Nós merecemos, ela corrigiu. Durante a festa, Arthur fez um discurso que ninguém esperava. Amigos, há 1 ano eu me casei por interesse. Hoje eu me caso por amor. Muitos de vocês sabem que este casamento começou como um acordo comercial. Eu precisava limpar minha imagem. Clara precisava de dinheiro. O que ninguém esperava é que 2 corações feridos se curassem juntos. Arthur olhou para Clara, que segurava Gabriel. Clara me ensinou que amor não é sobre ter, é sobre dar. Não é sobre receber, é sobre cuidar. E Gabriel, ele olhou para o filho. Gabriel me ensinou que ser pai é o maior privilégio da vida. Então hoje, eu não só renovo meus votos com Clara. Eu prometo ser o homem que minha família merece. A plateia aplaudiu de pé. Mais tarde, quando todos haviam ido embora, Arthur, Clara e Gabriel estavam no quarto do bebê. Hora da naninha, meu príncipe. Clara cantarolava, colocando Gabriel no berço. Arthur se aproximou e beijou a testa do filho. Boa noite, campeão. Papai te ama muito. Gabriel dormiu imediatamente, como se soubesse que estava seguro. Arthur, Clara disse quando saíram do quarto. Posso te contar um segredo? Claro. Eu me apaixonei por você antes mesmo de Gabriel nascer. Sério? Quando? No dia que você chegou em casa bêbado depois daquele jantar de negócios e me agradeceu por tornar a casa menos vazia. Arthur riu. Eu estava mesmo bêbado naquele dia. Mas você estava sendo sincero. Foi a primeira vez que vi quem você realmente era por baixo de toda aquela frieza. E quando você soube que era amor de verdade? Quando vi você chorando na UTI neonatal, vi que você amava o Gabriel tanto quanto eu. Eles se abraçaram no corredor, entre o quarto deles e o do filho. Clara, Arthur disse baixinho, obrigado. Por quê? Por não ter desistido de nós. Por ter dado uma chance ao amor. Obrigado a você por ter tido coragem de rasgar nosso contrato. Melhor decisão da minha vida. 1 ano depois, Arthur surpreendeu a todos ao anunciar que estava deixando o cargo de CEO da empresa.
Vou continuar como presidente do conselho, explicou numa entrevista, mas quero ter tempo para minha família. Com o dinheiro que havia separado, abriu a Fundação Gabriel Menezes, dedicada a ajudar famílias com bebês prematuros. Foi minha esposa que me deu a ideia, ele contou aos jornalistas. Ela disse que nossa experiência no hospital nos ensinou a importância de apoiar outras famílias que passam pelo mesmo. Clara voltou a dar aulas, mas agora numa escola que a própria fundação mantinha. Não consigo ficar parada. Ela ria quando Arthur perguntava se ela não queria só cuidar da casa. Além do mais, Gabriel precisa ver que mamãe também trabalha. Numa tarde de domingo, 2 anos depois do segundo casamento, os 3 estavam no parque. Gabriel, agora com quase 3 anos, corria atrás dos pombos. Papai, olha! Ele gritava toda vez que conseguia chegar perto de um pombo. Estou vendo, campeão! Clara e Arthur estavam sentados no banco observando. Arrepende de alguma coisa? Clara perguntou. De ter demorado tanto para assumir que te amava, Arthur respondeu sem hesitar. Só isso. E de não ter estado presente no nascimento dele. Arthur, pare de se culpar por isso. Você estava presente quando importava. Quando importava? Na cirurgia, na recuperação, em cada dia desde então. Gabriel correu até eles, ofegante e feliz. Papai, você viu? Eu quase peguei um pombo. Vi sim, você é muito rápido. Mamãe, conta para o papai sobre o irmãozinho. Clara arregalou os olhos. Arthur também. Que irmãozinho? Arthur perguntou, o coração disparando. Clara riu. Surpresa? Você está grávida de 2 meses. Arthur a pegou no colo e a girou, rindo. Sério, sério, Gabriel bateu palmas. Vai ser uma irmãzinha. Eu já escolhi o nome, Princesa. Arthur e Clara riram. Vamos pensar num nome melhor, filho, Arthur disse, ainda abraçado a Clara. Mas eu quero uma princesa. E se for um menino? Clara perguntou. Então vai ser um príncipe. A lógica infantil os fez rir mais. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Arthur e Clara conversavam na varanda. Desta vez vai ser diferente, Arthur disse, a mão no ventre ainda plano de Clara. Como assim? Desta vez eu vou estar presente em tudo. Ultrassom, consultas, compras do enxoval. Arthur, você não precisa compensar o passado. Não é compensação, é vontade. Eu quero viver tudo com você. Clara sorriu. Então você vai ter que me aguentar enjoada, chorando por qualquer bobagem, reclamando de dor nas costas. Vou amar cada segundo. Mesmo quando eu estiver insuportável, principalmente quando você estiver insuportável. Eles riram e se beijaram. Arthur, Clara disse depois de um momento. Sabe qual é a diferença entre nosso primeiro casamento e agora? Qual? Antes tínhamos medo de nos amar. Agora temos medo de não amar o suficiente. É uma diferença bonita. É a diferença entre viver e apenas sobreviver. Arthur a puxou para mais perto. Clara Menezes, você transformou minha vida. Nós transformamos a vida um do outro. E assim, numa varanda iluminada pelas estrelas, eles planejaram o futuro, cheio de amor, filhos, risadas e a certeza de que haviam encontrado algo que nenhum contrato poderia comprar. O amor verdadeiro. 5 anos depois, a casa estava cheia. Gabriel, agora com 7 anos, ensinava a irmã Sofia, de 4, a andar de bicicleta. Clara estava grávida do 3º filho, e Arthur havia virado o pai mais presente da escola. Quem diria, Rose comentava vendo Arthur ajudar Gabriel com a lição de casa, que aquele homem frio ia virar isso. O amor faz milagres, Clara respondia, a mão no ventre redondo. E era verdade. Porque às vezes, as melhores histórias de amor começam com os contratos mais frios. Basta ter coragem de rasgar o papel e escrever com o coração. Se você acredita que o amor verdadeiro pode transformar qualquer situação, deixa um like neste vídeo. E se quer mais histórias que vão te emocionar de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conta pra gente nos comentários.
Você já viveu ou conhece alguém que começou um relacionamento por interesse e acabou encontrando o amor verdadeiro? Até a próxima história.